Fala, gente boa, tudo bem ou não? Seguinte, eu já falei aqui em vídeos anteriores que delação premiada não é prova de crime. Ela é um meio, uma forma de se obter essas provas. As revelações do Mauro Cid, por exemplo, elas por si só não vão livrar a cara dele dos problemas que ele tem com a justiça. A não ser que, por causa dessas revelações, a Polícia Federal consiga comprovar que tudo que ele contou a respeito do plano de golpe de Estado seja verdade. E a Polícia Federal está conseguindo comprovar, sim. Comprovar, por exemplo, que as reuniões golpistas aconteceram, sabe onde? Na casa do Jair Bolsonaro. E ele, até hoje, dizendo que não sabe de nada. Pensa bem. Outro assunto importante, os bolsonaristas foram à loucura nas redes sociais, dizendo que o Paulo Pimenta, que é o ministro da Secretaria de Comunicação do governo, teria admitido de forma indireta que houve fraude nas urnas. Por quê? Porque ele disse que o Lula foi eleito só com 39% dos votos. E aí, cadê o restante? Os 11% restantes, não foi 50,9%? Quase 12%? Da onde veio esses votos, então? Eles dizem que foram esses votos aí que foram colocados nas urnas pelo TSE para comprovar que a eleição foi roubada. Eu vou falar disso também nesse vídeo aqui. Será que isso é verdade, hein? Pois é, a gente vai entender ainda hoje. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República, e, como sempre, te peço para sentar o dedo no like, engajar comigo, para multiplicar esse vídeo para o máximo de pessoas possível. E você sabe, né? Eu não tenho patrocínio e nem vou ter fazendo esse tipo de conteúdo, a não ser o seu patrocínio. Então, ó, seja membro do canal, clicando no botãozinho aqui, ou então participa do nosso financiamento coletivo, que você já ajuda demais, dá uma força super importante para esse canal continuar existindo. Vamos nessa? Seguinte, a Polícia Federal comprovou, vou dando bastante ênfase aqui, que a reunião da minuta golpista, ou melhor, as reuniões que discutiram as minutas golpistas foram na casa do Bolsonaro. E quando eu falo na casa, é na casa mesmo, não é no Palácio do Planalto, que é o lugar onde ele despacha, onde ele trabalha, não. No Palácio da Alvorada, que é onde ele morava quando era o presidente do Brasil. Essa informação foi divulgada pelo blog da Andréa Sadi, com exclusividade, numa apuração que ela fez com fontes da Polícia Federal. Está lá no G1, eu vou deixar o link na descrição aqui para você ler a matéria completa. Mas vamos explicar essa história toda. O que a Polícia Federal fez? Ela cruzou as informações, o que foi falado pelo Mauro Cid, com os registros da portaria do Palácio da Alvorada e também fez uma busca na localização pelas torres dos celulares para identificar se aquelas pessoas que foram apontadas pelo Mauro Cid como participantes da reunião realmente estavam lá naqueles dias e horários que ele mencionou. O que o Mauro Cid contou? Contou que no dia 19 de novembro de 2022, pouco tempo depois da eleição que já tinha sido perdida pelo Bolsonaro, aconteceu uma reunião na casa dele, lá no Palácio da Alvorada, que contou com a participação do Felipe Martins, que era assessor especial dele, foi apontado como o cara que fez a minuta do golpe, o advogado Amaury Saad, que seria um constitucionalista que foi lá para confirmar que realmente aquele era o decreto certo a ser feito, e um padre, não entendi muito bem a presença do padre, mas enfim, um padre, José Eduardo de Oliveira e Silva, que também foi alvo de busca e apreensão agora nessa operação Tempus Veritatis, que eu sempre repito aqui, quer dizer a hora da verdade. Eu sempre repito que o nome é muito bom, fala a verdade. Então, aí é o seguinte, o que essa minuta do golpe previa na ocasião? Previa a prisão do Alexandre de Moraes, o ministro do STF, a prisão do Gilmar Mendes, que também é ministro do STF, e a prisão do Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Além, claro, de realização de novas eleições, porque eles achavam que com tudo isso eles conseguiriam manipular o negócio e ganhar a eleição. Aí o Mauro Cid contou que o Bolsonaro deu uma lida nessa minuta e pediu para fazer uma alteração, para tirar lá algumas coisas, para dar uma enxugada. E aí o dia 7 de dezembro, ou seja, alguns dias depois, o Felipe Martins volta lá no Palácio da Alvorada de novo, já com a minuta alterada. E o que ele tinha tirado? Tinha tirado a prisão do Gilmar Mendes, tinha tirado a prisão do Rodrigo Pacheco, mas manteve a prisão do Alexandre de Moraes e a convocação de novas eleições. Nesse segundo dia, no dia 7 de dezembro, quem estava presente lá?
o comandante-geral do Exército, Freire Gomes, o almirante Garnier da Marinha e o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. Eles teriam participado dessa reunião. O Amaury Saad, que é o advogado, ele não registrou a entrada dele no Palácio da Alvorada, então não estava lá no sistema. Só que o celular dele foi localizado lá dentro também no mesmo dia pelo sistema das torres, que foi verificado pela Polícia Federal. Então ficou comprovado que ele também participou dessa reunião em que a minuta já alterada foi apresentada para os comandantes da Marinha e do Exército. Nesse dia, inclusive, o Mauro Cid trocou uns papos com o Freire Gomes, falando, olha, o presidente tem recebido muitas pressões para tomar uma medida mais pesada, onde ele vai o pessoal fala que as Forças Armadas têm que ajudar, e o que ele fez hoje de manhã? Ele enxugou o decreto, aquelas coisas que o senhor viu lá na reunião anterior, aqueles considerandos, tirou algumas coisas, enxugou o decreto, fez uma coisa mais resumida. Tá? Mandou essa mensagem para o Freire Gomes, antes do Freire Gomes chegar no Palácio do Planalto, da Alvorada, perdão, para participar da reunião. E aí alguma coisa não deu certo nesse dia, porque no dia 9 de dezembro, 2 dias depois, teve mais um ajuste na minuta do golpe, e aí o Bolsonaro apresenta essa nova versão para um outro general, chamado Teófilo Gaspar de Oliveira, que também foi alvo de busca e apreensão, que na época ele era o comandante de operações terrestres do Exército, que, segundo a Polícia Federal, ele também, assim como o almirante Garnier, estava disposto a cumprir as determinações de dar o golpe de Estado junto com o Bolsonaro, de colocar as tropas dele na função para poder dar o golpe de Estado, desde que, claro, o Bolsonaro assinasse o decreto. Essa era a condição dele. No mesmo dia, o Bolsonaro foi para fora conversar lá no cercadinho com os apoiadores dele. O presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio de 40 dias e hoje falou a apoiadores nos jardins do Palácio da Alvorada. Em discurso dúbio, voltou a insuflar a própria base e disse ser o líder supremo das Forças Armadas. Jair Bolsonaro discursou a um grupo de apoiadores que se reuniu em frente ao Palácio da Alvorada. Cercado de assessores e seguranças, disse que iria vencer, sem deixar claro se isso significa voltar ao Planalto. Sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. Ou seja, ele estava dizendo justamente que o povo precisava pressionar as Forças Armadas, porque aparentemente ele estava encontrando alguma resistência. E essas reuniões, essas datas e horários, essas pessoas foram todas confirmadas pela Polícia Federal, que aconteceram de fato nos locais que o Mauro Cid indicou, com as pessoas que o Mauro Cid indicou. Então está cada vez mais difícil para o Bolsonaro dizer que não sabia nada, porque na verdade tudo estava esquematizado para que o povo continuasse nas portas de quartel, pressionando as Forças Armadas para que tentasse convencer os comandantes que não toparam participar do golpe a participar meio forçado. Daí veio o 8 de janeiro, que foi a cartada final, o truco final que eles deram para tentar forçar a entrada das Forças Armadas no plano de golpe. E aí deu errado, como você sabe, mas a Polícia Federal já conseguiu comprovar que todo esse passo a passo que foi relatado pelo Mauro Cid era verdadeiro. Pois é. Outro assunto importante, né? O Paulo Pimenta deu uma entrevista esse fim de semana, esse período de carnaval aí, para um canal do PT. E ele disse o seguinte... E eu queria também fazer uma pergunta para o senhor, ministro, aproveitando sua presença aqui, sobre esse primeiro ano de mandato do presidente Lula, um balanço de 2023 e também as principais expectativas para 2024. Eu acho que a gente superou todas as expectativas, né? O presidente Lula foi eleito com 39% dos votos e a primeira pesquisa desse ano já mostra a aprovação do governo na casa de 55%. Pronto, os bolsonaristas ficaram loucos, foram para as redes sociais dizendo que isso aí é uma admissão de culpa, uma admissão que a eleição foi manipulada, que da onde saiu então os quase 12% restantes, já que ele foi eleito com 50,9% dos votos, de 39 para 50,9%. Da onde saíram esses votos? Estão dizendo que esses votos foram enfiados na urna lá pelo Tribunal Superior Eleitoral e que isso seria a comprovação da fraude e que foi uma espécie de sincericídio do Paulo Pimenta. Bom, não é todo mundo que caiu nessa história, mas quem caiu já está claro que não é bom de matemática. Mas até eu que sou de humanas, eu entendi o que ele está dizendo e eu vou te explicar aqui, porque é muito fácil entender. Vamos lá? Vamos fazer essa conta junto aqui?
Seguinte, ele estava se referindo ao total de eleitores do Brasil, não ao total de eleitores que votaram nas eleições. O Brasil tem 156 milhões de pessoas com título de eleitor aptas a votar. 156 milhões, anota aí. O Lula teve 60.345.000 votos. O que isso representa? 38,68% dos votos totais dos brasileiros. É quase 39, que é o número que ele falou. Mas por quê? Porque 32 milhões de pessoas não foram votar, foram abstenções que não tiveram nas eleições de 2022. Então, o número total de pessoas que poderiam votar e o total de votos que o Lula teve representa quase 39% dos votos, não representa 50,9%. Os 50,9% é só das pessoas que saíram da sua casa com seu título de eleitor, foram lá e votaram de fato. Inclusive, acabou de sair uma pesquisa do governo, que foi encomendada pelo governo, que foi feita em janeiro, que aponta o seguinte: uma aprovação de 62% por parte da população brasileira e uma desaprovação de 29%. Mas essa pesquisa, como ela foi encomendada pelo governo, eu não vou nem levar em consideração, tá? Eu vou levar em consideração a pesquisa independente, mais recente, que aponta que a aprovação do governo Lula é de 52%, que é praticamente o mesmo número que o Paulo Pimenta falou. Essa é a avaliação dele, então. Por quê? Porque a pesquisa, quando é feita, ela não leva em consideração as pessoas que não votaram. Todo mundo faz parte da amostragem. Então, dos 156 milhões de brasileiros que poderiam votar, e também dos brasileiros que não votaram, 52% aprovam o governo Lula, segundo a pesquisa mais recente. E eu repito, estou falando da pesquisa independente, não da pesquisa que foi encomendada pelo governo, entendeu? Porque a do governo tem uma aprovação mais alta. E aí eu acho que não vale a pena a gente entrar nesse assunto, porque as pessoas vão dizer que, como foi o governo que pagou a pesquisa, ele vai inflar mesmo. Então nem vou levar essa em conta. Entendeu, meu amigo? A diferença, minha amiga, é isso. Os 39% dos votos que o Lula obteve foi em relação ao total de eleitores brasileiros e não ao total de eleitores que foram votar no dia 30 de outubro, que foi o dia do segundo turno. É isso. Então, assim, não precisa ser muito bom de matemática, mas você tendo um pouquinho de vontade de procurar, você vai entender o que o Paulo Pimenta estava dizendo na entrevista dele. Está explicado agora, né? É isso. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês aí. Fico atento ao que está acontecendo no noticiário político nacional para trazer uma explicação novinha, quentinha para você. Valeu, até mais. Tchau, tchau.